dia, glória a Deus. Vamos começar o nosso terceiro dia, a nossa escalada, né? Hoje é o terceiro dia da nossa escalada, né? Começamos no domingo com o nosso esquenta, a nossa introdução. Ontem nós subimos o Moriá com Abraão e hoje nós vamos subir o Sinai com Moisés. Mas antes da gente começar essa jornada, vamos orar, vamos pedir a Deus direção para tudo que a gente vai fazer. Pai, nós queremos te bendizer, agradecidos, porque nós podemos ir um degrau a mais, um novo patamar, uma nova altura, uma caminhada, ó Deus, uma jornada que o Senhor coloca à nossa frente e nós podemos seguir. Não porque somos bons, temos força, somos capazes, mas porque a Tua graça nos basta. E por ela, Deus, nós continuamos a caminhada, porque sabemos que aquilo que nós estamos buscando, que está no alto do monte, é mais precioso do que qualquer tesouro que esteja ao pé do monte. Então nós pedimos que o Senhor nos dirija nesse tempo, fale conosco, Senhor. Abre o nosso coração, torna o nosso coração sensível para Ti. E que o Teu Espírito com liberdade ministre a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai olhar para a história de Moisés. E os capítulos 19 a 34 de Êxodo vão servir de base para a gente, né? Então, você pode deixar a sua Bíblia já aberta, principalmente a partir do capítulo 32. Então você pode abrir Êxodo capítulo 32, para a gente já ficar fácil aí, facilitar, né, para a hora que a gente buscar algum texto. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o Sinai é o lugar da manifestação mais gloriosa de Deus no Velho Testamento, a primeira. Depois ele vai se manifestar muitas outras vezes. A gente vai ver isso com Elias, a gente vai ver isso, né, em muitos momentos em que a glória de Deus vem e se manifesta. Mas no Sinai foi algo extraordinário, né, porque a glória de Deus desce no monte, a nuvem espessa cobre o monte e então ali Deus se manifesta ao povo. Ali Moisés experimentou algo extraordinário, que é o que nós estamos, na verdade, buscando, né? E hoje a gente vai olhar isso. Amanhã a gente vai ver sobre Elias no Carmelo. Depois de amanhã nós vamos ver Elias no mesmo Monte Horebe, né, onde Moisés subiu. E na sexta-feira a gente vai ver sobre Davi e o Monte Sião. E aí a gente conclui essa etapa, porque no domingo a gente encerra toda a série, né, de meditações, porque no domingo a gente vai falar sobre subindo as montanhas mais altas com Jesus, né? E aí tem coisas tremendas de Deus para nós. Mas vamos lá. Moisés, se a gente lembrar, Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, como se fosse um filho de Faraó. E ele teve toda a educação do Egito. Mas eu acho que chega um momento que ele começa a pensar, eu sou o cara, né? Eu vou fazer acontecer, vou libertar meu povo. Vai lá, mata o egípcio, esconde o corpo, e mal sabe ele que já tinham visto isso, né? Tinham descoberto. E aí ele tem que fugir. Foge para Moabe, e ali ele fica 40 anos na terra de Moabe. Lá Deus trata com ele. Não quer dizer que depois de 40 anos, Moisés olhava para si mesmo e dizia assim, agora eu estou pronto. Pelo contrário, quando Moisés achava que não estava pronto, ele estava exatamente no tempo de Deus, no lugar que Deus queria. E isso é chave. É a gente saber que Deus soberanamente pode guiar os nossos passos de tal forma que Ele nos leva
mesmo quando a gente não está entendendo nada, para o lugar onde Ele quer. E quando a gente está sensível para Deus, o que acontece é que mesmo quando a gente acha que não está acontecendo nada, Deus vem e fala conosco e a gente ouve a voz de Deus. Então é o que acontece com Moisés, né? Ele está ali na terra de Moabe, ele por acaso, ele está indo com as ovelhas do seu pai, do seu sogro, melhor dizendo, para cuidar delas, né? Sobe lá, o Sinai não é apenas um monte em si, né? São vários ali, e ele está por ali, né? A gente não sabe exatamente qual desses montes ali exatamente Moisés estava, mas o fato é que ele está cuidando das ovelhas e de repente ele vê o arbusto que está queimando, está pegando fogo, não se consome. E aí ele vai se achegar lá. Ele quer saber o que é aquilo, não é? Ele acha curioso. Fogo no arbusto não era novidade para Moisés. Ele estava acostumado com aquela região, não é? E de repente um arbusto seco pegar fogo espontâneo não era novidade. A gente sabe que quando a gente vê às vezes fogo pegando em alguns lugares, aí não precisa fagulha nenhuma, né? Basta o calorão, o vento e de repente acende alguma coisa e vira um incêndio. Então, para Moisés não era novidade, mas ele percebeu que não se consumia. Isso chamou a atenção dele. E então ele vai se aproximar e Deus começa então a falar com ele. O que mostra para nós que Moisés estava no lugar certo, no momento certo, ele só precisava acordar. Fala com quem está do seu lado aí, né? Moisés precisava acordar. Acorda você também. Acorda você também. Aí Deus vai e fala com Moisés e tira Moisés da zona de conforto. Ele luta por causa disso, porque ele está na zona de conforto. Para ele era simples, ele estava na casa do sogro, ele estava cuidando das ovelhas, ele tinha um trabalho, ele tinha coisas que ocupavam a mente, o tempo dele, e de repente Deus fala assim: não, você não vai cuidar só de ovelhas, você vai cuidar de um povo. E mal sabia ele, um povo muito rebelde. E ele tinha que largar a ovelha obediente para ir cuidar de um povo rebelde, não é? Mas aí Deus tira ele da zona de conforto e ele vai para o Egito. A gente vai pular a parte das 10 pragas, tá? Já é conhecido, a gente não vai entrar nessa parte hoje, mas a gente já viu isso, acho que 2 ou 3 domingos atrás, né? A gente falou, era juízo de Deus sobre os deuses do Egito, né? Então cada praga tinha a ver com uma divindade que era adorada naquela época no Egito. Então vamos pular isso aí. Eles saem do Egito, caminham cerca de 50 dias até chegarem ao Sinai, do Egito, da terra de Gósen, onde eles estavam, até o Sinai, onde eles pararam, em torno de 50 dias. O texto fala, no 3º mês eles chegaram. Mas quando a gente olha que Deus estabeleceu Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, eles celebraram a Páscoa na saída do Egito. Então 50 dias depois eles estavam no Sinai. Sinai é o lugar da entrega da Torá, Sinai é o lugar da festa de casamento, em que Deus vem celebrar, né, o seu casamento com o povo. Vocês já repararam isso, né? Eu já preguei sobre isso, né? Se você olha a história, Deus coloca Moisés como se fosse um juiz de paz. Ele sobe o monte e Deus fala com ele: olha, diz para esse povo que a minha aliança, o meu pacto com eles é esse. Moisés desce o monte, vai lá e fala com o povo. Aí o povo diz: nós aceitamos essa aliança. Aí ele sobe o Sinai outra vez e fala: ó, o povo aceitou, né? Então vamos celebrar esse casamento. Então o Sinai, ele tem essa ideia, né, dessa festa. Pentecostes é essa festa. Por isso o Espírito Santo, ele é derramado no Pentecostes, porque é o selo desse casamento, Cristo e Igreja. Estão comigo? Então vamos lá. E aí eles caminham cerca de 50 dias e ele passa então a conduzir esse povo para reconhecer a grandeza de Deus.
Aí ele sobe a primeira vez. Na verdade, Moisés subiu várias vezes. Como eu falei, ele sobe, fala com Deus, vem, fala com o povo. Sobe, fala com Deus, desce, fala com o povo. Mas foram várias vezes. Eles ficaram um bom tempo ali no Sinai. Então, nesse período que ele está ali, ele vai subir, falar com Deus, ele vai ouvir a voz de Deus, e Moisés está sendo treinado em ouvir a voz de Deus. Então ele sobe depois e ele vai ficar 40 dias no monte. 40 dias, Moisés no monte, revela o quanto a mentalidade do povo ainda estava presa ao Egito. Lembra que a gente tem pregado mentalidade? Ontem eu citei isso, né? Vários domingos eu tenho falado sobre a necessidade da mudança da mentalidade. Então mudar a mente não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, é um processo. O povo tinha visto os milagres, as pragas, eles viram que as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam os hebreus na terra de Gósen. Eles viam que era a mão de Deus em favor deles. Eles eram escravos, estavam sendo oprimidos, despojados de tudo, de tempo, de saúde, de energia, né? No nascer do sol, pôr do sol, carregando, né? Preparando tijolos, né? Tendo que preparar palha, enfim, foi um sufoco para eles. E de repente eles saem do Egito cheio de riqueza. O texto bíblico descreve que os egípcios, parece que eles estavam dizendo assim, ó, toma, vai embora, vai, estou pagando para você sair daqui, porque eles não aguentavam mais as pragas. Então eles saíram cheios de riqueza, riqueza essa que depois Deus vai pedir para eles ali no Sinai, para a construção do tabernáculo. Então você olha lá, os egípcios deram ouro, deram prata. Onde eles iam usar isso no deserto, gente? Onde eles iam usar ouro e prata no deserto? No tabernáculo. Então Deus não faz nada por acaso. Gente, escreve isso. Deus não faz nada por acaso. A gente viu isso ontem. E Deus não nos dá nada por acaso. Sempre tem um propósito maior. Amém? Então, o relacionamento de Moisés foi uma construção passo a passo. Foi de glória em glória, literalmente, né? De glória em glória, foi sendo construída. Então você pega Moisés, ele encontra Deus ali, naquele momento da sarça. Ele luta, ele não quer. Ele reage porque ele não está afim de sair da zona de conforto. Não parece nada com a gente, né? Moisés não queria sair da zona de conforto, ele queria continuar do jeito que estava. Estava muito bom, estava confortável daquele jeito. Aí Deus convence ele, ele vai, chega lá, Deus fala com ele, dá sinais para ele. Moisés e Arão falam com Faraó, as pragas começam a vir, ele está vendo essas coisas acontecerem. Então esse Moisés relutante da sarça, ele está sendo transformado nesse processo, porque ninguém começa com grandes experiências. Lembre-se de uma coisa, existem duas coisas que a gente aprende aqui com Moisés. Primeiro, Deus sabe acender sarça. Não se preocupe, quando Deus quer falar com a gente, Ele sabe acender sarça. Ele sabe como chamar a nossa atenção. Segunda coisa, foi uma experiência pequena, de alguém que já conhecia o deserto, de alguém que já conhecia arbusto pegando fogo. Foi uma experiência pequena que começou tudo. A gente não começa com grandes experiências. Deus começa nos dando pequenas experiências com Ele. Por isso, valorize cada passo. Valorize
cada experiência nova com Deus. Valorize cada revelação nova da Bíblia. Quando você lê, os seus olhos são abertos, você começa a entender coisas da Bíblia. Valorize isso. Por quê? Porque é Deus te dando experiências para que você cresça e avance a patamares mais altos. E é assim que Deus faz. Então, quando Moisés sobe, ele passa esses 40 dias lá no alto do monte. E aí, quando ele desce, a mentalidade do Egito tinha dominado o povo. Porque veja bem, eles eram oprimidos lá. Lá na frente ele está dizendo, vamos voltar para o Egito, lá é melhor. Né? A mentalidade presa no Egito estava fazendo com que eles não entendessem o que Deus estava fazendo. Então, quando eles saem, é porque havia uma promessa. Deus tem uma terra para a gente. Aí, quando eles chegam no Sinai, Moisés está demorando, são 40 dias de espera. Aí eles se viram um para o outro, Moisés está demorando demais. Não sabemos o que foi feito desse Moisés. Gente, a gente lê isso aqui em minutos. Imagina você esperando, você não sabe. Moisés subiu e disse assim, eu vou subir, Deus vai me dar uma lei, eu vou descer. Ele nem sabia que era uma lei, mas ele sabia que Deus tinha chamado para receber a orientação de Deus. Aí, Moisés sobe. Não sabia o que ia acontecer, o povo não sabia o que ia acontecer. Ele sobe. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Gente, eles estão no deserto. Não tinha celular, tablet, computador, não tinha televisão, eles não tinham distrações. 40 dias. Esse Moisés acabou, não existe mais. Aí, o que eles fazem? Bom, nós queremos ir para a terra de Canaã. Nós queremos ir para lá. Então vamos pegar um deus do Egito para nos ajudar. E constrói um bezerro de ouro. Percebe? Para eles, não importa qual Deus vai estar com eles. Porque eles estavam com a mente formatada no Egito, onde sempre houve politeísmo. Então qualquer Deus servia, desde que levasse eles para a terra prometida. A melhor definição de idolatria é você construir um Deus que você pode controlar. Você cria um Deus que você pode controlar. Por exemplo, existe um Deus Jesus, aliás, um ídolo Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que eu controlo, ele faz o que eu quero, do jeito que eu gosto. Não é? Ele não repreende, ele não fala em juízo, ele só fala de paz e amor. Esse é um ídolo que eu criei, que não está na Bíblia, e se chama Jesus. Sim ou não? Então idolatria é isso, eu criar para mim um Deus que vai satisfazer a mim, que eu posso controlar e ele vai fazer do jeito que eu gosto. Por isso eles constroem o bezerro. E aí eles podem caminhar para Canaã. É isso que eles querem. É lá que eles querem chegar. Então, idolatria para eles era ter Deus como seu office boy. Eles pedem, Deus dá. Eles dão ordem, Deus obedece. Então Moisés vai subir a segunda vez. Aliás, aí o que acontece? Ele vê o bezerro, né? O que ele faz? O que Moisés faz quando ele desce o monte e encontra o bezerro? Ele quebra as tábuas. Ele quebra. Porque ele era humano. Eu não sei na cabeça de quem eu ia quebrar essas pedras, mas eu acho que eu ia quebrar também essas tábuas de pedra na cabeça de alguém. Porque deveria dar uma revolta. Moisés sobe e ele vê a sublimidade da presença de Deus.
E ele desce e fala: vocês estão se contentando com um bezerro? E nem de verdade é. Vocês estão se contentando com isso. Tem mais. Tem mais lá em cima. Ele quebra as tábuas. Aí a gente não vai entrar no detalhe ali, porque Deus traz castigos sobre aqueles que adoraram o bezerro, que fizeram aquilo. Arão, ele é poupado por misericórdia de Deus, porque na verdade ele consentiu e de certa forma apoiou que se construísse o bezerro, né? Mas Deus traz o castigo sobre eles por causa disso. Aí a gente vai para Êxodo capítulo 32. A gente vai ler o verso 30. Êxodo 32. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque a gente toda hora vai buscar textos aí. Capítulo 32, 33. Então no capítulo 32, verso 30, a gente lê o seguinte: no dia seguinte, ou seja, aconteceu tudo isso aí, bezerro, castigo sobre o povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Eu acho interessante essa fala de Moisés, porque ele diz: olha, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor de novo. Não é curioso isso? Na primeira vez que ele sobe e recebe as tábuas, as primeiras tábuas, é Deus que chamou. Agora Moisés já sabe o caminho. Estão comigo? Na primeira vez, Deus chamou: Moisés, sobe aqui. Agora é Moisés que chega para o povo e diz: eu subirei, eu sei o caminho, eu sei quem está lá, então eu vou a ele. Sabe, queridos, o que Deus está sempre ensinando para a gente é isso, é o caminho. É o caminho. Ou seja, não fique parado, não fique estagnado, porque as coisas estão acontecendo diferentes para você, você está enfrentando lutas. Lembre-se, existe um caminho que Deus já revelou para você. Pega o mesmo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, vai a Ele, vai diretamente a Ele, porque você vai encontrar o Pai. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, então vai ao Pai através de mim. Amém? Vocês estão aí? Então Moisés já conhecia o caminho, já conhecia a voz, já conhecia o poder. Ele estava numa construção de um relacionamento mais profundo com Deus. Aí a gente vai para o capítulo 33, do verso 8 ao verso 11. Isso aqui é uma descrição de como Moisés vivia. Então ele está dizendo: olha, eu vou subir ao monte. Capítulo 33, ele sobe o monte, vai para a presença de Deus. Aí no meio da descrição dele estar no monte para falar com Deus, Deus mesmo registra aqui como era a vida de Moisés. Então capítulo 33, do 8 até o 11. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, está falando da tenda da congregação, o lugar da adoração que ficava no arraial, né, onde Moisés buscava Deus. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo.
Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda, ou na outra versão, ficava à porta da tenda. É interessante porque esse texto mostra que Moisés já tinha o hábito da presença. Ele já tinha o hábito de buscar a face de Deus. Ele já tinha o hábito de buscar o Senhor. Então ele diz sempre que Moisés, não foi uma vez que Moisés entrou na tenda e a glória veio. Sempre que Moisés entrava na tenda, Deus se manifestava. Porque toda vez que você entra na tenda do encontro, Deus vai se manifestar. Queridos, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência da presença. Muitas vezes Deus nos deixa caminhar sozinho. Lembra ontem a gente viu Abraão, 3 dias de caminhada com Isaac, no silêncio Deus estava presente. Deus está chamando Moisés para subir o monte. Moisés tem que subir e Deus ainda não está falando, ele só vai falar quando ele chega lá em cima. Amém? Então, Moisés tinha um relacionamento. Outra coisa que o texto diz aqui é que o povo via Moisés entrar na tenda e a nuvem da presença descer. E o que eles faziam? Cada um ficava na porta da sua própria tenda. Igualzinho a gente faz. Deus está presente, cada um fica sentadinho na sua cadeira. Deus está se manifestando de alguma forma diferente e cada um fica no seu lugar olhando o que está acontecendo. Não é assim que a gente faz? Ao invés de correr, de falar, opa, Deus está se manifestando ali, eu quero estar lá. Josué não era bobo não. Ele sabia o que acontecia com Moisés. O que ele faz, ele vai junto. Deus vai estar lá, eu quero estar. Quem chegou mais perto da nuvem do alto do Sinai? Josué. Porque havia nele uma sede, um desejo de conhecer mais Deus. Porque ele via isso, e ele sabia que Deus tinha mais. Amém? Aí nós chegamos num dos episódios mais sublimes do Velho Testamento. Para mim é um dos mais belos. É inspirador, é tremendo. Capítulo 33. A gente vai ler a partir do verso 12 até o verso 33. Mas é para mim um dos episódios mais sublimes do Velho Testamento. Vamos ler lá. Capítulo 33, a partir do verso 12 até o 23. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome, me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Gente, para aqui. Antes da gente seguir, vamos olhar para isso aqui. Isso aqui é para a gente. Ele está dizendo aqui: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. A resposta de Deus é: eu vou acompanhar você. Deus tem bênção para o povo, Deus tem bênção para o corpo, mas existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, e é você e Ele.
A sede de Moisés ia trazer bênção para o povo todo. Mas Deus está dizendo, eu vou me mover por causa de você. É aquilo que eu falei ontem, muitas vezes a gente está num ambiente como esse, e aí a gente não percebe o fato de que Deus está aqui. E Ele não está aqui porque o pastor está pregando alto, está pulando, porque o louvor foi muito gostoso e músicas maravilhosas. Deus está aqui porque Ele tem interesse em que você venha. Ele te trouxe para encontrá-lo aqui. A iniciativa é sempre de Deus, não é nossa. Nós não o encontramos, Ele nos encontrou. É Ele que veio ao nosso encontro. E a gente vem sem expectativa nenhuma para momentos como esse. A gente sai de casa, chega aqui muitas vezes com o coração pesado, cheio de tanta coisa, preocupado com o que deixou em casa, o trabalho que tem na segunda-feira, enfim, a gente tem tanta coisa para pensar e se esquece de que veio para um encontro com Deus. E mais, se nós estivermos com o templo cheio, e ninguém aqui estiver aberto para Deus, mas você estiver, Ele vai dizer, eu acompanharei você. Ele vai se mover por causa de você, por causa da sede do teu coração. A segunda coisa que esse texto aqui, esses versos aqui, antes da gente continuar, que ele diz assim, se o Senhor não estiver na nossa vida, como é que os outros vão saber? Porque o que nos faz diferente das outras pessoas é a tua presença no nosso meio. Sabe o que é isso, queridos? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, você é diferente. Elas vão olhar para você e vai dizer, a sua vida é diferente. O que você tem de diferente? O que há em você de tão diferente assim? O que faz você ser diferente? É isso que Moisés está dizendo. O que vai fazer a gente ser diferente dos outros povos, não é porque a gente é um bando de escravo que saiu e recebeu uma terra. O que vai fazer com que as pessoas vejam que nós somos diferentes, não é porque nós ganhamos um imóvel desse aqui. O que vai fazer a gente diferente é a presença de Deus no nosso meio. É a presença de Deus. E Moisés tem consciência disso. Ele diz, é a tua presença no nosso meio que nos faz diferentes dos outros povos. O que vai atrair as pessoas para Jesus, não é se nós pregamos bem, não é se a gente tem boas músicas, não é se a gente tem um culto bom ou não, é se a presença de Deus está no nosso meio. Amém? Então vamos seguir a leitura aí. Verso 17. O Senhor respondeu então a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, então peço que me mostres a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Então veja, eu considero mais sublime porque o coração de Moisés move o coração de Deus. Deus se sente tocado pelo coração de uma pessoa. Deus havia dito, eu não vou com vocês. Deus tinha dito, eu não vou acompanhar vocês, eu vou mandar meu anjo. Para o povo, eles estariam satisfeitos.
Ah, o anjo de Deus vai estar com a gente? Maravilha, vamos embora. Mas para Moisés não, se o Senhor não for, não me faça sair desse lugar. Eu prefiro morrer no deserto com o Senhor, do que estar na terra prometida sem o Senhor. Então, é sublime porque a gente vê o coração de Moisés conquistando o coração de Deus. Porque Moisés está pedindo tudo aquilo que Deus deseja dar. Moisés está pedindo o que Deus deseja revelar. E na verdade é assim que acontece. Esse é o processo da revelação de Deus. Quando a Bíblia fala, tudo que você pedir em meu nome, eu darei. Ele não está falando simplesmente assim, tudo que você, eu quero um carro novo, eu quero uns quilos de ouro, eu quero uma poupança bem vultosa no banco. Eu posso pedir um monte de coisa para mim. Mas não é isso que ele está dizendo. Tudo que você pedir baseado no meu nome, ou seja, em alinhamento comigo, eu darei. Porque Deus tem prazer de dar. E o que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Amém? Então ele diz aqui, se coloque nessa rocha. Já preguei sobre isso também, né? Se coloca nessa rocha. Eu acho isso tremendo. E Deus diz para ele assim, Moisés, fica aqui na rocha. Quem é a rocha? É Jesus, né? Jesus é a rocha. Ele diz, fica nessa rocha. Quando eu for passar, eu vou te colocar na fenda da rocha. E você vai estar coberto, para não ser destruído pela minha glória. O que não nos destrói por causa da glória de Deus é que nós estamos guardados naquele que foi ferido no Calvário, a rocha que foi ferida. Por isso nós podemos entrar no Santo dos Santos, ter acesso direto à presença e não sermos destruídos. Lembra o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos ele tinha que se lavar, ele tinha que se preparar, ele não podia entrar de qualquer jeito, suas vestes limpas. Mas era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E todos nós passamos a ter acesso direto a mesma glória. Amém? Então ele diz, olha, eu vou te colocar nessa rocha, vou colocar a minha mão sobre você, e vou revelar a você toda a minha bondade. Você quer conhecer a glória de Deus? A glória de Deus não é a nuvem espessa. A nuvem espessa, ela vinha justamente para que a presença de Deus de alguma forma fosse guardada e nem Moisés, nem o povo fosse destruído pela presença. Então a nuvem vinha, mas ali não era glória. Trovões aconteceram, mas ali não era glória. O monte tremeu, mas ainda não era a glória. A glória é a bondade de Deus. Quando você quiser conhecer a glória de Deus, não fique preso em grandes manifestações sobrenaturais. Olhe para cada dia, quando você acorda e você respira. Quando você recebe vida, a bondade de Deus se manifestou sobre a sua vida. Isso é glória. Você está aqui nesse momento, é glória. É a bondade de Deus sendo revelada em cada momento. Lembra, às vezes começa com uma sarça, não são grandes coisas. As grandes coisas podem vir depois, no alto do monte, mas a subida tem que começar com uma sarça. É quando a gente começa a observar a bondade de Deus em tudo, dar glória a Deus em tudo, quando começa a dar graças sobre todas as coisas. Amém? É interessante que tudo isso
que aconteceu, Moisés no alto do monte, relâmpago, tudo, Deus dando a lei, 40 dias lá. Deus não podia ter feito isso lá no deserto, lá no pé do monte, junto com todo o povo? Deus não podia ter simplesmente revelado a sua bondade, a sua glória a Moisés e ao povo lá? Aí a gente lembra do domingo, não é? Quando nós falamos que subir a montanha traz essa ideia de solitude, de aproximação de Deus, de exclusividade, de lugar secreto, de ir para a presença de Deus, quando nós sabemos que a nossa prioridade é Ele e nada mais. Na Bíblia, a gente já viu, quase nunca montanha é apenas um acidente geográfico. É lugar de encontro, é lugar de receber a perspectiva divina, é lugar da entrega e exige esforço, dedicação, renúncia, fôlego espiritual. Subir a montanha pode ser literal, mas ela precisa ser, antes de tudo, uma subida espiritual. Entender que nós vamos encontrar Deus. Por isso, independente de ser um lugar geográfico, subir a montanha tem que ser para nós o desejo de buscar o mais sublime, o mais alto, o mais glorioso, aquele que está acima de todos, que tem nome que é sobre todo o nome, aquele que está sentado no alto e sublime trono. É isso que nós precisamos ver, essa é a nossa escalada, é o que nós estamos buscando. Agora, uma coisa interessante é que havia níveis de acesso. Pega aí o capítulo 20 de Êxodo, é na primeira subida de Moisés, quando ele vai receber a lei, e aí depois do 20 até o 32, a gente vai ver aí a descrição do tabernáculo, coisas que Deus deu, orientações. Mas no capítulo 20, a partir do verso 18, olha só o que acontece. Quando o povo ouviu os trovões e o som da forte trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E eles disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Pega esse texto agora e pensa comigo. O povo está dizendo: nós não queremos ouvir Deus. Nós queremos continuar no pé do monte. Nós queremos continuar na zona de conforto. Nós queremos continuar do mesmo jeito. Ele diz: fale você conosco, não deixe que Deus nos fale, porque se Deus falar com a gente, nós vamos morrer. Espera aí, gente, pensa comigo. O que está acontecendo aqui? Para e pensa comigo. Eles estão dizendo: fale você conosco. Então vai lá, ouve Deus, vem falar conosco. Porque se Deus falar com a gente vai morrer. Das duas, uma. Ou eles estavam dizendo assim: Moisés, a gente não se importa com você, vai lá e morre. Porque quem falar com Deus vai morrer. Ou a outra opção é: nós sabemos que nós estamos em pecado, nós não queremos consertar, então não vamos subir o monte, porque não queremos estar com a vida reta. Se a gente subir desse jeito, nós sabemos que Deus vai nos matar. Só tem essas duas opções. Ou eles sabiam o estado espiritual que eles estavam, o pecado que estava no coração, e eles estavam dizendo: não queremos mudar. Ou eles estavam dizendo: não nos importamos com Moisés, quem subir para falar com Deus vai morrer, deixa que ele morra. Não, gente. E eu entendo que a outra opção é a verdadeira. Eles sabiam o estado que eles estavam, por isso não quiseram subir. Então o povo ficou no pé do monte.
Moisés sobe com 70 anciãos e eles ficam num primeiro patamar. Arão e os filhos ficam logo em seguida. Josué fica na porta da nuvem e Moisés entra na nuvem. São níveis de acesso. A pergunta que eu faço é: em que nível você está? E em qual nível você quer chegar? E eu vou dizer, entrar na nuvem é possível se o nosso raciocínio, o nosso coração não estiver igual ao do povo. Porque se tivermos o desejo de mudança, de limpar todo o pecado, todo o peso que nos atrapalha na nossa carreira, nós vamos entrar na nuvem. Mas se não quisermos abrir mão dessas coisas, nós vamos ficar no pé do monte, como o povo ficou. E gente, é zona de conforto, sentar na cadeira, todo domingo, participar de um culto, e achar que legal, foi muito bom, volto para casa, segunda-feira é outra vida. É muito confortável. Mas se você quer encontrar Deus, quer subir o monte, então precisa abrir mão de alguma coisa, precisa tirar os pesos. Quem faz escalada, domingo a gente falou sobre isso, quem faz a escalada não pode ir de qualquer jeito, não leva qualquer coisa, leva o essencial, leva equipamento, leva roupa essencial. Por quê? Porque ele sabe que é difícil. Capítulo 24 de Êxodo. Veja só o que acontece. Moisés sobe, os 70 anciãos, Arão, os filhos, capítulo 24, versos 9 a 11. Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, até um determinado ponto, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Em outras palavras, eles conseguiram ver um vislumbre da glória. Eles conseguiram ver alguma coisa. Deus não destruiu, eles viram que Deus não ia matar ninguém, que eles podiam se aproximar, Deus não ia matar ninguém. Então, o que eles fazem? Eles sentam para comer. Eles não foram fazer uma festa, eles foram celebrar uma aliança. Lembra que eu falei, juiz de paz? Os líderes de Israel sobem até aquele ponto, porque a gente está na primeira subida de Moisés ainda, né? E aí eles sobem e eles estão ali celebrando uma aliança na refeição com Deus. É mais ou menos aquilo que a gente faz todo mês na ceia do Senhor. A gente celebra uma aliança, né? Então vamos lá. Ficar no meio do caminho, guarda isso. Ficar no meio do caminho é meio caminho para a queda. Eu vou repetir. Ficar no meio do caminho é meio caminho para a queda. Quando decide ficar no meio do caminho, ficar na zona de conforto, mas dia menos dia, a queda vai chegar. Porque a glória não está no meio do monte, a glória está no alto do monte. Capítulo 33, verso 11, diz que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer fala com um amigo. Lembra ontem a gente falou de Abraão? Abraão foi encontrado como um amigo de Deus, ele foi reconhecido amigo de Deus. Moisés também, e o texto diz aqui que Moisés, ele falava face a face com Deus, ou Deus falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Face a face significa na presença de. Então, face a face não quer dizer que Deus tinha uma face, um rosto. Deus pode se mostrar como um rosto, com um corpo? Pode, Jesus é o exemplo.
Deus é poderoso para se manifestar numa forma humana, se Ele quiser, e Ele se manifestou em Jesus. Mas a questão é que face a face não tem a ver com uma face na frente da outra, quer dizer, estava na presença. Estava na presença. Elias fala isso, né? Amanhã a gente vai falar sobre Elias. Quando ele chega para Acabe e ele vai anunciar sobre seca e depois sobre chuva, ele diz: o Deus perante a face, cuja face eu estou, né? Então ele está falando: eu estou na presença de Deus. Eliseu faz a mesma coisa e fala a mesma coisa, ou seja, ele está falando: eu tenho acesso direto a Deus, eu acesso direto ao Santo dos Santos, eu entro na presença de Deus a todo momento, eu estou na presença dEle agora. Então dizer eu estou na presença de Deus, significa eu estou dizendo que Deus é real. Deus é real. Segundo, implica em responsabilidade. Porque eu sei que se eu estou na presença de Deus, o olhar dele está sobre a minha vida. O grande problema é que muitas vezes nós não nos damos conta de que Deus está presente e os olhos dele estão sobre a nossa vida. Por isso fazemos o que fazemos. Por isso cometemos os pecados que cometemos, porque não consideramos que os olhos de Deus estão sobre nós. Sim ou não? Mas Deus disse através de Moisés para eles: olha, o Senhor trouxe vocês aqui e está se revelando desse jeito para que vocês tenham temor e não pequem. O que nos impede de pecar é o temor de Deus. O povo ficou no pé do monte e não quis o temor do Senhor, e porque não tinha o temor do Senhor, eles cometeram o pecado do bezerro de ouro. Então, falar face a face não significa ver um rosto, mas estar na presença e ser transformado por essa presença. Como é que você sabe que Deus te visitou? Como é que você sabe que teve uma experiência com Deus? Já parou para se perguntar isso? Como é que eu sei que Deus veio e me visitou? Que Deus veio e eu tive uma experiência com a presença dEle? A resposta é simples: pela transformação que isso ocasionou. Porque estar face a face diante de Deus não é chorar, não é rir, não é cair, não é ter experiências, é ser transformado. A presença de Deus é transformadora. Todas essas outras coisas são acessórios, que podem ou não acontecer, mas o essencial é: quando Deus se manifesta na minha vida, eu sou transformado. Então eu sei que Deus se manifestou quando há uma transformação. Então eu não sei, na verdade, eu até posso saber, né? Mas eu quero colocar nesses termos para ficar claro. Eu não sei que Deus está se manifestando pelo que eu estou sentindo na hora. Eu sei que Deus está se manifestando pela transformação que eu vou ver depois. Ah, Deus se manifestou. Por quê? Porque eu já não sou mais o mesmo. Lembre-se que Saul, ele já tinha sido rejeitado por Deus, e ele profetizou entre os profetas, entre a escola de profetas. Ele profetizou, mas já tinha sido rejeitado. Então não se iluda com sinais, com dons, com essas coisas. Existem os verdadeiros, porque nós cremos que essas coisas são de Deus para hoje, mas existem os falsos, e a gente às vezes se ilude, né? Então nós precisamos entender que Deus, o que Ele quer fazer é transformação no nosso caráter, para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Amém? Repete comigo assim: eu quero ser transformado. Você pode vir para um encontro como esse para receber informação. Você pode sair daqui cheio de informação. Mas Deus não quer que você venha para ter informação. Deus quer que você venha para ser transformado, para experimentar transformação. Amém? Então repete comigo outra vez assim: eu não quero apenas informação. Eu estou buscando transformação. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso. Vamos colocar diante de Deus. Querido, escalada até o cume é um processo. E Deus está nos levando num processo de subida. Deus está nos levando para momentos especiais. Mas Ele quer que a bagagem extra seja deixado. O peso que nos amarra, todo o empecilho, pecado que nos impede a nossa caminhada, fique para trás. Porque nós precisamos subir o monte. E na presença de Deus não se entra de qualquer jeito. Então Deus está nos chamando para subir como Moisés. Agora, se você já teve uma experiência no passado, eu quero dizer para você, talvez você já tenha tido uma experiência, e você olha para trás e diz, que saudade. Eu quero dizer, você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho. Você já sabe como chegar lá. Às vezes a gente, durante a caminhada, sofre tanto. Enfrenta decepções, enfrenta lutas, enfrenta crises. E aí depois a gente olha e diz, onde ficou aquilo? Ah, que saudade daquele tempo. Querido, é um tempo que não cessou, porque Deus não cessou. O que Ele fez continua de pé. E você já conhece o caminho para subir até Ele. Você já o conhece. É um processo. Só nele nós podemos ficar satisfeitos. O cume é o alvo para cada um de nós, porque no alto do monte Deus vai se revelar. Moisés preferia morrer no deserto do que ter a terra sem Deus. A gente estava na escola Shofar semana passada, e aí tem um missionário ligado ao MCI, que está no Nordeste, né? E ele estava contando a experiência, e eu vou tentar reproduzir, se eu esquecer alguma coisa, Gisele me lembra, né? Mas ele falou mais ou menos assim, se Deus chegar para você e dizer, Josiel, você vai para o inferno? E ele virou e disse, bom, depende, se o Senhor for comigo, eu vou até para o inferno. Mas se o Senhor não for comigo, nem para o céu eu quero ir. Sabe o que é isso, querido? É entender o valor do alvo que a gente está buscando. É saber o valor de quem está lá no alto. Moisés não queria zona de conforto. Ele queria mais. Ele queria ir além. Ele queria avançar nessa jornada. Por isso ele disse, Deus, me mostra o teu caminho. Me mostra o teu caminho. E quando Deus disse, eu vou te mostrar o meu caráter, Ele disse, eu quero mais, me mostra a tua glória. Eu quero ir além, eu quero mais. Aleluia. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer, Deus, eu não quero ficar na zona de conforto. Eu não quero a zona de conforto. Eu não quero a zona de conforto. Eu quero ir além. Eu quero ir além. O Senhor tem mais, muito mais para a minha vida. Fale com Ele. Declare ao Senhor que você deseja. Abre o seu coração diante dEle. Deseja todo
vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, mais do teu poder. Mais do teu poder, Senhor. Mais da tua unção. Mais do teu abraço, mais da tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais do teu poder. Derrame o seu coração diante dele. Coloca isso diante dele. Leva-me além, Senhor. Tira-me da zona de conforto. Quero ir a níveis mais altos, Senhor, a um relacionamento mais profundo contigo. Oh Deus, a um novo nível, Senhor. 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 Leva-me além, Senhor. Leva-me além, Senhor. Oh, leva-nos, Senhor. Amado, a um nível mais alto que nos espera, ao patamar mais elevado que nos espera, e é o Senhor quem preparou. Mais, Senhor, muito mais. Sim, Deus, nós queremos nessa noite declarar isso diante de Ti. Não estamos, ó Deus, aqui porque queremos informações. Queremos, ó Deus, ser transformados. Queremos ser mudados de dentro para fora. Só a Tua presença produz isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer essa mudança, essa transformação que nós precisamos experimentar. Vem, Senhor, e faz das nossas vidas. E continua falando conosco, Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor, essa noite, ministre ao coração dos Teus filhos, mesmo quando estiverem nos seus lares, quando estiverem dormindo. Espírito Santo, venha de uma forma sobrenatural visitá-los nos seus sonhos, despertando, Senhor,
o desejo sublime que estava no coração de Moisés, acendendo, ó Deus, aquela sarça que estava apagada, começando algo novo, Senhor. E amanhã, ó Deus, teus filhos acordem com um desejo renovado de continuar subindo o monte, sabendo que aquilo que o Senhor tem para nós é muito mais, infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Por isso nós clamamos, ó Deus, seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amanhã a gente vai continuar. Leia a história de Elias, né? Nós vamos dividir a história de Elias em 2 montes, como eu falei logo no início, né? Vamos amanhã falar sobre Elias quando ele sobe o Carmelo, e ali ele tem um confronto com os profetas de Baal, de Astarote. E depois, na quinta-feira, nós vamos ver Elias subindo o Horebe, quando ele está quebrado, exausto, achando que não tem mais sentido a vida. E ele descobre que no alto do monte existe renovo, existe uma fonte de vida que está disponível. Amém? Então nós vamos continuar assim. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Até amanhã, 19h30, nós estaremos aqui.